Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. A New York Stock Exchange Euronext vai lançar um novo serviço para garantir o acesso dos pequenos investidores aos melhores preços em bolsa. O Retail Matching Facility, dirigido ao segmento do retalho, entra em vigor já a partir de janeiro do próximo ano. Garantir o melhor preço às ordens de compra ou de venda dos particulares por via de um intermediário financeiro registado e com um contrato com a NYSE Euronext. Um serviço que quer, segundo a responsável da NYSE, adicionar liquidez extra ao mercado, dotá-lo de maior transparência, melhor qualidade, garantir maior defesa dos investidores e direcionar mais negócios para a Bolsa. Este novo serviço garante a existência de um novo livro de ordens para o retalho. Aqui são registadas as ordens de compra e venda, monitorizadas pela NYSE Euronext, bem como a execução em mercado regulamentado, garantindo o melhor preço. Quem não cumprir este contrato, garante a NYSE, é penalizado com uma coima. Este serviço, vocacionado inicialmente para os títulos dos principais índices do grupo NYSE Euronext, PSI 20, AEX, CAC 40 e BEL 20, pode estender-se a títulos de empresas mais pequenas e para outros tipos de instrumentos financeiros, caso a procura o justifique. O Retail Matching Facility, dirigido ao segmento do retalho, entra em vigor a partir de janeiro do próximo ano. E aqui está mais um produto lançado para também atrair pequenos investidores para a Bolsa, que depois das OPVs, há sempre este movimento em Portugal, acontece o mesmo com a seleção, entre depressão e alguma euforia, também acabaram por se afastar das empresas. Não há muita lógica de comprar ações, como tipicamente os americanos fazem, para ficarem com elas em carteira durante 10, 15, 20 anos. Nós temos que olhar para os mercados como tendo ciclos e, de facto, há períodos em que há maior apetência por parte dos investidores em relação a investimentos de maior risco. E aqui risco não quero colocar no sentido pejorativo. O risco, enfim, está inerente a tudo o que fazemos na vida e também nos mercados financeiros. Nós tínhamos esquecido um pouco dessa questão há muitos anos, porque dizia-se que as obrigações do Tesouro era aquilo que nós utilizávamos sempre para comparar com ativos sem risco, como o mundo mudou, entretanto. Exatamente. Portanto, tudo tem risco e é fundamental é que os investidores estejam conscientes dos diferentes riscos e procurem as remunerações que acham adequadas face aos riscos que estão dispostos a incorrer. E, portanto, para qualquer bolsa e para o grupo NYSE Euronext e para a Euronext Lisbon, o retalho, os pequenos investidores, são importantes, eles são fundamentais para o funcionamento de qualquer mercado. E como eu disse, há ciclos, há períodos em que poderão estar mais próximos, outros que estarão mais afastados, mas eles continuam a representar no mercado português uma fatia substancial daquilo que são as transações que são realizadas no nosso mercado. Poderão, em determinada altura, ter maior apetência, se calhar, por obrigações e menos por ações, mas depende, de facto, do ciclo e estou convencido que, havendo uma perspectiva se houver uma perspectiva de evolução e cada um fará a avaliação que entender com base nos dados disponíveis, se a perspectiva for de uma evolução positiva das cotações e da situação económica, isso traduzir-se-á normalmente numa maior apetência por parte dos investidores em manter e reforçar a sua presença no mercado. Rui Martinho, também era importante haver algum tipo de visibilidade a pequenas operações, eventualmente às próprias grandes operações e, sobretudo, de tentar trazer os pequenos investidores de novo ao mercado. Pois, os pequenos investidores têm que ser conquistados porque nós temos a questão da poupança. Aumentamos a poupança alguma coisa nesta fase de crise e de austeridade, não tanto como é necessário, porque mesmo aquele boom que houve no final do ano passado eram transferências para a banca de produtos que vinham ou de certificados de aforo, ou de PPRs, ou de outro tipo de aplicações fora do sistema bancário, e já abrandou um bocadinho a poupança no decorrer deste ano. De qualquer maneira, a poupança nos depósitos ou a poupança em produtos mais tradicionais começa também a mostrar alguma rendibilidade que já não é aquela que houve há um ano atrás. Portanto, eu penso que os investidores, a pouco e pouco, poderão começar a aproximar-se deste tipo de produtos, com a necessidade de nós estarmos sempre muito atentos para não entrarmos em períodos, como disse, de euforia ou de especulação, que já tivemos 2 vezes aqui, que já tivemos depois do 25 de Abril, mas também tivemos antes do 25 de Abril. Havia uma euforia louca na Bolsa antes do 74. Portanto, estes períodos em que as coisas depois começam a correr um bocadinho melhor e entra-se numa catadupa de decisões que já não tenham um caráter muito racional, é sempre de evitar. Quanto a aproveitar os investidores, seja individuais,
sejam empresas para este tipo de produtos, eu acho que sim. Aqui a componente fiscal é importante, obviamente, para condicionar comportamentos e, sobretudo, porque a carga fiscal hoje é extraordinariamente pesada, parece-lhe que seria importante rever aquilo que é um regime fiscal, nomeadamente na manutenção de médio e longo prazo de investimentos no mercado de capitais. Olha, eu tenho a consciência que, de facto, a fiscalidade é um elemento fundamental em termos de condicionamento das decisões e das atitudes dos agentes económicos e dos investidores. E tudo aquilo que se traduz em aumentar a carga fiscal no sentido de penalizar a poupança, de penalizar os rendimentos, porque quem investe no mercado significa que aplicou poupança no mercado e essa poupança já resulta daquilo que se obtém depois de pagar impostos. Portanto, tudo o que for no sentido de retirar rendibilidade ao esforço do trabalho e ao esforço da poupança, acho que é no sentido negativo. Dito isto, naturalmente nós temos consciência daquilo que são as exigências com que o país está confrontado e daquilo que é a prioridade de recuperar a nossa credibilidade externa e de fazer os ajustamentos que são necessários para que isso aconteça. Mas não me parece que seja sustentável uma visão de longo prazo de desenvolvimento do nosso país que não passe por desonerar substancialmente quer o rendimento do trabalho, e aqui o trabalho, eu gosto de enfatizar, do trabalho honesto, do trabalho com base no esforço de cada um, portanto, desonerar quer o rendimento do trabalho, quer o rendimento da poupança. Isso é fundamental para dar os incentivos certos aos agentes económicos, quer no sentido de que vale a pena o esforço e que vale a pena investirem o seu tempo a estudar, a trabalhar, a desenvolver a sua carreira e vale a pena procurarem também preservar o rendimento que obtiverem para o aplicarem no sentido de facilitar o investimento e de poder ser canalizado para investir noutras áreas da economia. Deixe-me só acrescentar que em relação a este ponto que eu acho muito importante, claro está que todos estamos, e são os portugueses, que estamos nesta batalha da austeridade, de trazer novamente o país para valores que sejam sustentáveis e para conseguirmos, ao mesmo tempo, começar outra vez a desenvolver e a tornar mais competitiva a economia. Mas há uma questão fundamental, é que deviam-se ter preservado duas importantes variáveis, que é a questão da poupança e a questão da poupança ligada à reforma de cada um. Porque são dois problemas que neste momento não estão a ser encarados, porque estão todos exatamente na mesma direção de terem uma austeridade em cima e terem uma carga fiscal muito grande, mas que a prazo muito curto vão demonstrar que deviam ter sido duas preocupações permanentes. Ou seja, ao lado da austeridade e ao lado das restrições que nós estamos a ter e deste caminho doloroso que estamos a fazer, devia-se ter incentivado a poupança em geral, quando aplicada por períodos médios e longos e, sobretudo, incentivar a preparação da reforma das pessoas. Neste momento, alguma das preocupações que se tem com o próprio Orçamento de Estado para 2013 é que neste afã da austeridade de cobrir praticamente todos os aspectos, já se está a entrar no capital das próprias rendas vitalícias, que é uma das propostas constantes do OE, e que tem que ser vista se até ao final é mantida, ou se está mal redigida, ou se nós estamos a entender mal como portugueses quando lemos o OE, porque efetivamente isso revela que não houve a preocupação de preservar a poupança em geral, quando devidamente aplicada e por período longo, e a questão da preparação da reforma, que são duas preocupações que, independentemente da austeridade, deviam dar até aos portugueses um determinado tipo de conforto, porque por um lado estão a pagar a mais, mas por outro lado estavam a preservar o seu futuro. E esse dinheiro acaba por, obviamente, ter que ser investido na própria economia, portanto acaba por ter um efeito multiplicador. Parece-lhe que na cabeça de quem decide, não neste momento, mas ao longo destes anos, também existe algum complexo ideológico relativamente à questão dos mercados e das bolsas em geral? Espero que não. Espero que não, e acho que os portugueses da minha geração, das gerações mais novas, estão completamente abertos. E isso são coisas que eu penso que podem ainda marcar a nossa vida, se quiser, pública, mas não deverão de maneira nenhuma conduzir decisões económicas. Porque neste momento em Portugal o que nós temos que fazer num país com estas condições e com estas austeridades que vivemos todos os dias é procurar outros caminhos. E efetivamente este caminho de que temos falado esta manhã é um caminho válido. Agora depende efetivamente de alguma propedêutica, de alguma preparação que é preciso fazer nos vários agentes, como eu disse há pouco, que é abrangente, que é global, mas a partir dali deve ser utilizado sem quaisquer preconceitos, ideológicos ou outros. Partilha desta opinião, Luís Dias de Sousa.
Partilho, acho que os mercados, por um lado, há muita demagogia à volta do tema mercado e muita falta de informação, não de informação e de percepção daquilo que verdadeiramente está em causa. E a palavra mercados é uma palavra que é muito abrangente, mas que comporta várias realidades dentro dessa mesma palavra. E eu tenho a convicção que para muitos dos cidadãos, quando ouvem falar em mercados, pensam em bolsa, que é a parte visível dos mercados. Mas, infelizmente, a parte visível dos mercados, que é aquela parte que funciona com regras, que se sabe quem está lá do lado da venda, do lado da compra, que existem regras para determinar os preços, que existem mecanismos de monitorização daquilo que se passa dentro desses mercados. Isso representa muito pouco dos chamados ditos mercados. Hoje os mercados têm várias componentes, por exemplo, o mercado de divisas é um mercado que é todo feito fora de bolsa, que movimenta montantes brutais. O mercado de commodities, também uma parte substancial fora de bolsa. O mercado de derivados, para isso talvez 10% é que passa por bolsa. O mercado de dívida pública e dívida corporativa, talvez 5% passe por bolsa. E aquilo que é a parte que ainda está sujeita a escrutínio, que é o mercado dito de ações. E, curiosamente, aquilo que está mais sujeito a escrutínio. Aquilo que está mais sujeito a escrutínio, que acaba por ser o local para onde é dirigida muita da contestação, esquecendo-se tudo o resto que não é escrutinável, ou que é dificilmente escrutinável, e que esteve na origem de muitos dos problemas que nós estamos a viver hoje. Não tem o mesmo tipo de controle. E, portanto, quando hoje se ouve falar nos mercados e num conjunto de iniciativas e de ideias que visam penalizar os mercados, temos que ter a noção que estamos a atuar exatamente no sítio que devia ser protegido e que devia ser desenvolvido, porque é aquele que é escrutinável e que contribui mais, enfim, que tem um peso bastante importante no desenvolvimento do bem-estar da nossa sociedade. Portugal acaba recentemente de fazer um roadshow muito importante, nomeadamente em algumas das maiores praças do mundo, Investor Day. Nos Estados Unidos parece-me que foi um sucesso e, sobretudo, há uma visão diferente de fora para dentro do que aquela que nós temos de dentro para dentro. Há, de facto, uma narrativa que tem vindo a fazer história e, de facto, os investidores têm olhado para este desempenho de uma forma positiva. Sentiu isso, Luís Legião de Sousa? Eu senti isso em todos os contactos que tive com representantes do outro lado do Atlântico. De facto, foi um traço comum. A forma como os investidores institucionais, neste caso que atuam nos Estados Unidos, olham para Portugal é uma forma completamente diferente daquela como olhavam há um ano atrás. E olham como um país que está a fazer um esforço, que está a seguir um caminho difícil, mas que é o caminho certo aos olhos desses investidores. Imagino que possam não ter a noção daquilo que é, digamos, o esforço e a dificuldade que cada um dos portugueses sente. Mas para quem olha de fora, de facto, há a noção de que Portugal, pelo menos, se tem comprometido enquanto país em dar os passos certos. E isso é importante, essa percepção, porque nós temos de ter a noção que, por muito que uma parte importante da solução passe por nós, mas vamos continuar. Aliás, estamos a ter necessidade de ter o apoio de fora e isso há de ser uma constante. Nós vamos precisar sempre de investimento estrangeiro para podermos desenvolver. Portanto, é importante que haja essa percepção de que estamos no caminho certo, porque isso é fundamental para ajudar depois a resolver também os problemas que nos afetam internamente. E não é só a questão de uma pequena economia, porque a maior economia do mundo também precisa de vender muita dívida à China, porque senão não consegue encontrar dinheiro para a colocar. Rui Leão Martinho partilha também desta opinião de que há, de facto, uma narrativa que tem vindo a fazer caminho externamente. Sim, e eu diria que melhor do que eu, o Dr. Luís Legião de Sousa, que esteve neste roadshow e que todos os intervenientes que eu tenho falado me têm dito a mesma impressão, mas mesmo na Europa. Eu que tenho muitos contactos com a Alemanha e com a França, vejo que, visto de lá, já na Alemanha, já se sabe, mas mesmo em França, a ideia que existe é que nós fizemos um esforço, estamos a melhorar, somos credíveis. E, portanto, esta questão de reganhar confiança é muito importante. Agora precisamos também de o fazer cá dentro. E para isso tem que haver agora algum equilíbrio, quer entre as medidas
que venha neste Orçamento de Estado, quer depois na sua execução e na maneira como vão decorrer os próximos meses. Já nos restam muito poucos minutos, mas não resisto a fazer nenhuma pergunta dentro daquilo que é a nossa posição estratégica, nomeadamente com aquilo que hoje chamam os países de língua portuguesa e o valor da língua. A Bolsa podia ter aqui um papel de também maior potenciar o desenvolvimento destes mercados, nomeadamente em Angola e Moçambique, os mercados que um dia, não sabemos exatamente quando, vão nascer, mas podia haver aqui de facto um trabalho para internacionalizar a Bolsa junto a estes mercados. Essa é uma disponibilidade que nós temos. Aliás, temos tido ao longo dos anos contactos regulares com os representantes, quer das bolsas, porque já existem, nomeadamente em Cabo Verde e em Moçambique, e com Angola também temos tido esses contactos regulares. Aliás, a Euronext envolveu-se muito fortemente no desenvolvimento da Bolsa de Cabo Verde, de Moçambique, e estamos receptivos a contribuir para que esses mercados se desenvolvam. E temos a noção, não sabemos quando é que isso vai acontecer, se vai acontecer, mas temos a expectativa de que esses mercados, continuando no rumo de desenvolvimento que estão a ter, tenham também ambições, e que já existem, já há sinais disso, de não estarem fechados sobre si próprios e, portanto, se abrirem ao mundo. Hoje, o mundo global e, sobretudo, o mundo financeiro é um mundo global. E esperamos que possa haver oportunidade para que Portugal possa ser um ponto de entrada, aproveitando a situação que hoje temos de estarmos ligados ao maior grupo internacional de bolsas, que possamos encontrar formas de promover a ligação desses mercados a esta realidade mais abrangente que é o mercado financeiro. É um caminho que se tem que ir construindo a passo e passo. Há riscos, mas estamos dispostos a tentar encontrar as formas adequadas de o fazer e temos vindo a colaborar ativamente na medida das nossas possibilidades e envolvendo o ecossistema português também no sentido de colaborar com essas entidades, porque temos também a noção de que, sendo hoje esses mercados importantes para as empresas portuguesas, que são empresas, muitas delas cotadas, aquilo que pudermos fazer para contribuir para o desenvolvimento desses mercados é também contribuir para o reforço da competitividade das nossas empresas, que são os nossos clientes também, não é? Rui Martinho, estes mercados são mercados felizmente hoje em crescimento e com uma grande estabilidade política, acreditamos nós que seja sustentável nos próximos anos. Seria importante haver uma maior aproximação entre mercados também. Sim, eu penso que sim. Penso que é um trabalho aqui, como disse, que nós podemos fazer como portugueses, como Euronext e com uma experiência que temos. E, portanto, esta entrada que também é possível fazer a partir daqui será importante, nomeadamente, eu acho que o primeiro país, Angola, que está noutra fase já de desenvolvimento, daqui a uns anos, se calhar, Moçambique, mas é bom mantermos esta ligação que também é atravessada não só pela língua, mas por estes interesses empresariais. Muito bem, nesta Comissão Executiva, e antes de terminar, à segunda-feira, fazemos sempre aquilo que é a previsão desta semana económica. Esta semana, apesar de termos um feriado, há de facto aqui eventos importantes. Já hoje, a Portugal Telecom vai realizar, hoje e amanhã, terça-feira, uma conferência de tecnologias e inovação. Há aqui, digamos, um roadshow em que os grandes investidores internacionais vêm a Portugal não só ver tecnologia, mas também ver soluções e empresas que trabalham com o Grupo PT. A reunião da Comissão Especializada Permanente Política, Económica e Social vai também nesta segunda-feira, exatamente. Lá está a decorrer por esta segunda-feira e, obviamente, que o Orçamento do Estado, a apreciação e a votação da proposta será o tema principal desta reunião. Quarta-feira é Dia Mundial da Poupança. Vamos também, ao longo desta semana, na Comissão Executiva, falar exatamente disso mesmo. Foi de hoje um dos temas principais desta Comissão Executiva e, claro está, tema importante, marcante desta semana, a votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2013, esta quarta-feira também no Parlamento, uma emissão que vai contar com especial informação do Económico TV ao longo de todo o dia. Como sempre, terminamos às segundas-feiras com a proposta de um livro que também recebe a recomendação e também a opinião de Rui Leão Martinho, Em Defesa do Euro, uma abordagem austríaca, e aqui com um tema importante, Rui Leão Martinho, a questão da banca e da regulação e da supervisão da banca. Não, e dos seguros, da Solvência 2, que é exatamente uma coisa que está em cima da mesa, que irá entrar em vigor em 2015 e que levanta aí um artigo interessante mostrando os aspectos, digamos, mais desvantajosos da adoção da Solvência 2.
mas é um livro interessante e que se lê bem, muito, muito pequeno e fácil de nós conseguirmos absorver o que é que o autor quer dizer nesses vários artigos. E esse também é a abordagem austríaca, porque é outra maneira de abordar os problemas da Europa e da economia europeia, mas visto na perspectiva da Áustria. E numa altura em que se fala tanto da supervisão da banca, muitas vezes esquecemos, e de Basileia e das novas regras, esquecemos um pouco do setor segurador, mas aqui está uma obra... Estão misturados e os acionistas são semelhantes, são os mesmos. Uma obra importante sobre a questão da supervisão e da relação nos seguros, Solvência 2. Luís Lajinha de Sousa, Rui Lamartinho, foi um prazer contar com a vossa presença nesta Comissão Executiva, que fica por aqui, regressa amanhã e por isso mesmo aproveite este dia.